Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje com mais um react ao programa da ESPN Linha de Passe. E hoje todas as informações sobre Corinthians e Juventude. Vamos ver no react de hoje as informações, olhares técnicos e tudo que passou no jogo de Corinthians e Juventude. Corinthians que saiu com a derrota, mas nós vamos ver como vai ser o próximo jogo, onde vão se enfrentar, como vai ser e escalações. Tudo isso no vídeo de hoje. Então eu te agradeço por chegar até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Boa e uma notícia ruim. A notícia boa é, basta o Corinthians vencer, que no mínimo vai para os pênaltis. A notícia ruim tem o Neneca, que é outra notícia boa. E a notícia ruim é, o Corinthians não consegue vencer. O Corinthians não consegue vencer. A última vitória foi o jogo de ida contra o Bragantino, na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Corinthians não vence. Não venceu o Grêmio na Copa do Brasil, embora tenha passado. Então, o Corinthians volta para casa vivo, mas com uma repetição de problemas. Um time que, para construir, sofre muito. Sem o Rodrigo Garro, sofre demais. No segundo tempo, construiu um pouco melhor, mas quando constrói um pouco melhor, para definir, é uma tristeza sem fim. Então foi mais uma jornada de futebol fraco, muito fraco do Corinthians, melhor no segundo tempo, mas no geral muito fraco. E dentro desse contexto, uma derrota por um gol de diferença nem é tão trágica assim. Mas aí a gente tem que fazer uma conta aqui, né, Jean? Peraí, então vamos lá. Se o Corinthians fizer 1-0 no Juventude, é possível. Tem dificuldade para vencer, mas é possível. Aí ele pode levar para os pênaltis, onde o Hugo Souza, né? É aquele cara que já mostrou que é pegador de pênalti. Que ganhe por uma diferença maior que essa. É porque tá difícil, né? Já não tá conseguindo nem vencer. Aí a gente faz uma conta aqui de 1-0. Aí o Corinthians passa. Isso é bom ou é ruim? Então, bom, boa noite, William, boa noite. Companheiros. Eu jamais vou dizer que ser eliminado de uma competição como a Copa do Brasil é algo positivo. Acho que nunca é. O importante é você ter a noção das prioridades. E me parece que o Corinthians tem a noção das prioridades. O Ramon Dias tem a noção das prioridades. É pela escalação de hoje. A escalação de hoje, mais uma vez, confirma. Então, não é que ele está mudando o discurso dele, a postura dele, a maneira que o Corinthians vai avançando na competição. Até acho que se chegar na final, o que hoje parece algo muito, muito improvável, obviamente não vai jogar a final da Copa do Brasil com o time reserva. Mas a verdade é que, assim, o Corinthians está fazendo aquilo que o seu técnico planejou, que é prioridade para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana no segundo plano. Fazendo isso, consegue ainda se manter vivo na Copa do Brasil. Se conseguir avançar dessa maneira, eu, sinceramente, não vejo problema. Até porque nós estamos falando de mais ou menos 10 milhões de reais na conta do Corinthians, né? Para nem olhar a questão esportiva, porque acho que, de fato, olhando para os candidatos, o título da Copa do Brasil é algo muito improvável, tanto para o Corinthians como para o Juventude. Hoje é muito improvável, é difícil. Muita coisa teria que mudar para que um desses dois times que nós vimos em ação, fazendo um primeiro tempo de doer. Até porque quem passar pega ou o Bahia ou o Flamengo, né? Sim. Exato, pega Bahia e o Flamengo. Então, assim, é uma situação difícil, mas de qualquer maneira eu acho que é importante e é legal se passar até pela questão financeira. E até anímica para o Campeonato Brasileiro. Também, na crença. E do ponto de vista físico, você não está desgastando seus principais jogadores. Agora, só acho que o jogo hoje, os gols não acompanharam o andamento da partida. Não. Concordo. Porque se havia um tempo para o Juventude fazer 2-0, era o primeiro. E não o segundo. Exato. Quando o Hugo Souza fez as duas defesas que fez, mais uma vez, né, participando muito bem de um jogo do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians melhorou. O Corinthians parecia até capaz de repente, sair na frente, e aí ele sofre o gol, e aí sofre o segundo, e quando ele sofre o segundo, estou de acordo com o Zupa, a gente não dava a mínima pinta de que fosse diminuir, mas esse gol feito no finalzinho, eu acho que mantém o Corinthians completamente vivo. Não tem muito favoritismo, não. Acho que 2-1 para o Juventude fora de casa, com o Corinthians jogando em casa na partida de volta, não consigo apontar um grande favoritismo para alguém avançar para as semifinais, não. Agora, Birner, você parece otimista, né? Porque a gente está tentando achar uma vitória do Corinthians aí com um gol de diferença. Você falou, pô, mas vocês só levam em conta um gol de diferença. Você acha que dá para fazer mais? Esse Corinthians aí? Eu acho. Primeiro, boa noite a você. Depende muito do Garro para criar, e quando finaliza, tá difícil lá na frente. Também para o Jean, Calçades, o Pac, as coisas do esporte. Eu concordo com tudo que vocês falaram sobre desempenho.
Também acho que o segundo tempo do Corinthians era melhor quando toma o gol. É um gol muito bobo esse gol que a gente está vendo aí. Um gol bobo é o termo exato. Estranho, né? De falta de entendimento de jogadores do Corinthians. Depois desse outro gol também que não é para tomar. E aí, obviamente, a equipe é vulnerável. E eu concordo também que quando cria tem muita dificuldade de concluir com precisão. Porém, o jeito que vocês falaram parece que é uma coisa impossível num jogo de Copa em Itaquera, de uma camisa pesada contra uma camisa que não tem perfeito, comparação com a do Corinthians. Mas você está levando em consideração histórico. Não só histórico. Recente. O caráter do jogo. Tudo bem. Vamos supor, tá em algum momento ali, 70 minutos de jogo, o Corinthians faz o gol. Tá. Cara, o estádio vai para dentro do junto. campo. Não, Então é diferente. Recentemente contra o Bragantino. É claro, as coisas não se repetem sempre. É aí que eu queria chegar. Mas contra o Bragantino na Copa Sul-Americana, o Corinthians tinha vantagem do jogo de ida. É aí que eu queria fez chegar. 1-0 em Pois casa é. na volta e conseguiu em 2 minutos tomar 2 gols. Exato. Esse time é um time que tem dificuldade de fazer valer tudo o que você está Concordo. falando, que é verdade. Mas não é o que tem acontecido. Então, eu acho Claro que pode. Pode. Então, se você me dissesse que o Corinthians vai ganhar os próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, eu acho bem provável. Sim. Pode até ganhar, mas bem provável. Mas um jogo contra o Juventude, respeitando, obviamente, o Juventude, que tem feito o Campeonato Brasileiro melhor que o do Corinthians, que é mais bem treinado que o Corinthians, que não tem a pressão que o Corinthians tem, que está vivendo para a sua história mais um grande momento, depois de bastante tempo, que está chegando numa fase da Copa do Brasil, onde equipes melhores que o Juventude já saíram, outras melhores que o Juventude sairão e não estarão na semifinal, porque alguma equipe melhor que o Juventude será eliminada em outro confronto nessa fase da Copa do Brasil. Eu acho que os Corinthians ganhar por 2-0, vou dar um exemplo. Eu não vou dizer que é um resultado anormal. Então, se vai acontecer, não tenho a menor ideia. Mas do jeito que a coisa está... Parece que é uma façanha. Não é uma façanha, mas... Você fala, já falei vai fazer 2-0 no Bahia. Eu falo, já pode até ser bem mais difícil. É mais complicado. Na fase atual, 2-0 tem sido uma façanha. É isso. Eu não sei se façanha... Ok, não sei se é uma façanha, mas assim... Tem sido difícil, mas façanha é uma coisa quase impossível. Não tem acontecido. Mas assim, se pegar claro que pode acontecer. o histórico recente, o Corinthians tem uma dificuldade imensa de fazer gols. Às vezes tem dificuldade de criar para fazer e às vezes cria, geralmente com garro. Sim. Geralmente com garro. Sim. Tem uma dependência nesse sentido. E aí, quando cria, aí tem um problema com seus centroavantes, inclusive Pedro Raul hoje nem no banco ficou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas tem essa dificuldade. É isso, é só pelo... Eu concordo com tudo isso. Só não acho 2-0 um resultado anormal. Também não acho ganhar por um gol de vantagem e o Hugo resolver nos pênaltis também não acho normal. Hoje... Isso aí acontece. O Zé Alfredo, vocês gostaram, eu falei quando a gente estava assistindo o jogo, eu falei, ele é o cara que mais, o Hugo, o goleiro, é o cara que mais comemora gols pro Corinthians. Ele fez Porque as 2 defesas que ele fez hoje são defesas que valem como gols. São defesas dificílimas do primeiro tempo, defesas épicas, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta, a quinta. Ele, desde que chegou ao Corinthians, ele é de longe o melhor jogador da equipe. E se o jogo vai para os pênaltis, o Corinthians ganha, eu acho completamente normal. Eu também não acho 1-0, 2-1, uma coisa tão atípica assim. Agora é óbvio que pro Corinthians, hoje em dia, nada é fácil. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo no canal. E como vocês puderam ver, o Corinthians perdeu o jogo por 2-1. Leva agora para o Itaquera uma desvantagem. E mesmo o Corinthians, dando muita pressão em campo, não conseguiu acertar nas finalizações. O Corinthians, então, precisa levar o Juventude para o Itaquera e acertar muito dentro de campo. Só que eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou do jogo? Qual foi a melhor jogada? Quem foi o melhor dentro de campo? E, é claro, o que você achou do jogo do Corinthians hoje? Deixe nos comentários. Vou gostar muito de ler seu comentário. E quer ficar por dentro de todas as notícias do Corinthians? Se inscreva no canal. E, é claro, para ser avisado em primeira mão assim que sair as próximas notícias, clique no sininho para que você seja avisado em primeiro lugar. E deixe o seu like, isso avisa para o algoritmo do YouTube que você está gostando do que está vendo. E compartilhe, para que outras pessoas também recebam essas notícias. Muito obrigado por chegar até aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!